lugar ou qual é a importância da palavra de Deus na ação evangelizadora da igreja e isso em sua vida pastoral? Evidentemente não é algo secundário ou um adendo. Infelizmente, ao longo da história, muitos católicos deixaram a Bíblia de lado. A Bíblia se tornou apenas uma espécie de amuleto ou símbolo religioso afixado sobre estantes ou em locais públicos. Mas não é essa a concepção católica. Nós católicos precisamos pregar a Bíblia, lê-la com frequência. E essa leitura deve ser feita de acordo com a doutrina católica e o magistério da Igreja. Para nós católicos, a leitura não pode ser subjetivista. É a comunidade de fé, guiada pela ação do Espírito Santo, que ao ler o texto bíblico se questiona, se depara e encontra a vontade do seu Senhor para ela. Tanto é verdade que os bispos, em um documento chamado Verbum Domini, incentivam os fiéis a praticarem em comunidade ou de forma individual uma leitura, um método de leitura da Sagrada Escritura muito conhecido chamado Lectio Divina. A primeira coisa, antes de você ler o texto bíblico, você deve pedir as luzes do Espírito Santo, já que ele é o grande intérprete da palavra de Deus. Após isso, nós temos 4 passos a serem seguidos. O primeiro se chama Lectio. É a leitura do texto bíblico em si. Uma leitura que deve ser feita com atenção, prestando ou observando cada detalhe desse texto. Então a pergunta é, o que o texto bíblico diz em si? Após isso, é o segundo passo. Meditatio, a meditação. O que o texto bíblico nos diz? O que ele nos fala ao coração? O terceiro passo é a oratio. Depois de você ver o que o texto diz, o que diz em si mesmo e o que nos diz, é você rezar a partir dessa palavra ao Senhor, pedindo que essa palavra se realize na sua vida. E o terceiro passo é a contemplatio. O que essa palavra, o que essa oração, essa contemplação ajuda o católico a observar de sua realidade e transformar. Porque nós não podemos ler a Bíblia como um amontoado de frases, ter um conhecimento apenas intelectual do texto sagrado e se esquecer de que a Bíblia deve transformar a nossa vida e essa leitura deve ser uma leitura que nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus. Você tem lido a palavra de Deus ou ela tem sido um amuleto ou apenas um símbolo dentro das suas estantes ou nos espaços onde você está? Vamos acordar, vamos nos converter, porque sem conhecimento da Escritura nós não conhecemos Jesus Cristo verdadeiramente.